Pai do Senhor a todos, tudo bem? Como vocês estão? Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você estar aí, mais uma escola bíblica dominical. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, amém? Vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, para mais uma lição da escola bíblica dominical. Por isso, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, a Ti, Deus, quero te bendizer e agradecer, Pai, por esse privilégio de podermos estarmos aqui para mais um dia aprendermos da Tua poderosa palavra. Por isso dizemos, Senhor, Santo Deus, abençoa-nos, ó Pai, com Tua graça, com Teu entendimento, para em nome de Jesus não viemos, ó Pai, vir a pecar contra Ti por ignorância, mas sim, Deus, a cada dia, Pai, poder, Deus, crescer em graça e em conhecimento, para cada vez mais somar na Tua obra. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde já, eu quero estar falando com vocês que eu estou com um machucado na boca, na qual não estou conseguindo falar direito. É um machucado na língua, especificamente, a qual está me atrapalhando de falar. Então, por isso, nessa lição, eu vou estar fazendo a lição mais breve, porque eu não posso ficar falando muito, por conta desse machucado. Tá bom, meus irmãos? Me perdoe se vocês não conseguirem entender alguma coisa direito, porque tá meio difícil de ficar falando, tá bom? Vamos lá. Hoje a nossa lição, a gente vai falar sobre a evangelização dos grupos desafiadores. A gente já está falando aí, a gente já vem falando sobre evangelismo, missões, sobre missiologia e também sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E dentro desse contexto de evangelização e missões, nós vamos estar falando hoje sobre evangelização dos grupos desafiadores, que são os grupos mais difíceis, da gente poder estar conseguindo inserir a palavra de Deus. Eu sei que você pode estar estranhando, mas estou usando uma revista nossa, antiga, Essa é aqui, revista O Desafio da Evangelização, tá? Ela é do terceiro trimestre de 2016, tá bom? É a lição de número 6 que eu tô lendo. Então vamos lá. Diz assim, nosso textual. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Verdade prática. Falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Bom, introdução, No século XXI a gente tem um grande trabalho pela frente, A gente tem desafios muito grandes por conta de um mundo pós-moderno, de tecnologias, de conceitos, de ideologia, novas ideologias, entre tantas outras coisas, até mesmo a ciência, que acabam minando a fé das pessoas, a espiritualidade das pessoas. E tantas situações que nós vemos como pessoas que são hoje homossexuais, prostitutas, criminosos, viciados, são pessoas que nós vemos que hoje existem muitas pessoas, aumentou muito o número dessas pessoas em relação ao passado. Na época da evangelização da Bíblia não existia esse nível de desafio. Existiam outros desafios também que são muito difíceis, porque cada geração, cada época tem o seu desafio. E hoje o nosso desafio da nossa época, da nossa geração, é justamente lidar com esses assuntos, com a prostituição, com a homossexualidade, porque hoje a homossexualidade não é algo repudiado, hoje contido da sociedade, mas hoje é algo que é visto, que é aceito e muitas vezes fomentado, investido, disseminado. Mas nós, como servos de Deus, não podemos nos conformar com isso. Porém, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Essas pessoas não são os nossos inimigos, mas aqueles que alimentam
a mente dessas pessoas com essas ideias demoníacas, sim, que são todas essas hostes do mal que têm escravizado essas pessoas, porque precisamos, como servos de Deus, alcançá-los pela palavra, pela verdade de Jesus, que eu tenho certeza que eles, ao saírem dessas prisões que eles se encontram, eles irão ver a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Então vamos lá. Primeiro, Jesus anuncia o evangelho da inclusão, né? Primeiro, vendo a pecadora adorando o Salvador, o fariseu pôs-se a murmurar contra o caráter e a missão de Jesus. Ele julgava-se bom, justo e repleto de boas obras, aos próprios olhos. Já estava incluso no reino de Deus. Por esse motivo, achava-se no direito de excluir aquela prostituta, condenando-a ao fogo do inferno. Assim agiam os adeptos do farisaísmo. Será que não estamos agindo de igual maneira frente aos que necessitam ouvir o evangelho amoroso e inclusivo de Deus? Não devemos excluir os que Deus quer incluir. Segundo, aquela pecadora não estava outra coisa senão a chorar e adorar a Jesus com o seu unguento e lágrimas. Ela nada podia alegar em sua defesa, pois todos sabiam que era ela e o que faziam. Não podemos desprezar, pois, os que ao nosso redor choram envergonhados de seus pecados. Diante da insensibilidade do fariseu, o Senhor mostra a fé operosa daquela pecadora. Em seguida, diante de todos, Jesus inclui a mulher no reino de Deus. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos ler lá em Lucas 7, para a gente poder entender um pouquinho desse comentário, né? Vamos lá, diz assim: E rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou é perdoado pouco. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Então, a gente repara, né, diante desses comentários do texto que acabamos de ler, sobre, né, a preocupação, né, de Jesus trazer essas pessoas, né, a serem incluídas
no seu ministério. Então, Jesus ele é um evangelizador inclusivo. Jesus ele evangelizou prostitutas, né, aqueles que estavam marginais da sociedade, né, até mesmo como o próprio Zaqueu, que ele era cobrador de impostos, mas ser cobrador de impostos naquela época não era uma boa coisa, né? Ele era muito mal visto pela sociedade e essas pessoas viviam à parte, não tinham muito amigos, né? Somente os amigos do seu próprio meio. E quando a gente vê Jesus lidando com essas pessoas com todo amor e carinho, ele jamais os desprezou, mas pelo contrário, sempre os trouxe para mais perto de si. Segundo, o evangelho às prostitutas, né? Na evangelização das prostitutas, há duas perguntas que precisamos responder. Primeira pergunta: por que evangelizar as prostitutas? A resposta a esta pergunta é mais do que óbvia. Devemos evangelizá-la porque Jesus morreu por elas também. Logo, como já deixamos claro no tópico anterior, estejamos aptos a falar-lhes de Cristo. Várias são as mulheres que, libertas do pecado sexuais, tornaram-se heroínas da fé, como Raabe e a mulher pecadora na casa de Simão. Agora, a segunda pergunta: como evangelizar as prostitutas? Embora nada impeça que um homem crente evangelize uma prostituta, recomenda-se sempre que possível que esse trabalho seja acompanhado por uma equipe feminina. Seja como for que essas mulheres ouçam o Evangelho de Cristo, todavia acautelemo-nos daquelas que, embora aprendam sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade, em consequência de seu amor à vida pecaminosa. Bom, quando a gente lida com essa situação, né, de você evangelizar pessoas que vivem nesse meio, é sempre bom, porque hoje em dia não tem mais só mulher prostituta, né? Tem homem também. Mas mesmo assim ainda é uma grande maioria as mulheres. E nisso a gente poder lidar com essas pessoas é sempre muito difícil, é complicado, né? Para que não venhamos cair em tentação, né? A Bíblia fala que nós precisamos vigiar, que nós precisamos, de fato, estarmos atentos. E para isso precisamos ter estratégias de como lidar com essas pessoas. Então a gente, como viu aqui no comentário, é sempre bom que pessoas, né, do mesmo sexo possam estar evangelizando essas pessoas. Nada impede que pessoas do sexo oposto venham evangelizar, mas é bom que tenham acompanhamento. Digamos nós, né, que vai um homem evangelizar, né, justamente uma mulher dessa. Porém, é muito complicado, né, principalmente de quem vê de fora e até mesmo dessa mulher com ele, né, criar sentimentos, criar situações que venham trazer uma difamação para esse obreiro. Agora, se ele for com a sua mulher, com a sua esposa, é algo diferente. Porque a esposa pode estar evangelizando, a esposa está como testemunha, mas se ele não é casado, se é um jovem, então, mas é bom que tenha outras irmãs, porque elas também o ajudarão nessa situação, né? Porque serve como testemunho, porque a gente pode acontecer situações difíceis. Da mesma maneira, uma mulher evangelizar um homem nessa situação, né? Da mesma maneira que ele pode cantá-la ou pode ouvir o evangelho, mas com segundas intenções, mas tem uma equipe de homens ali justamente para poder ampará-la, né? E também dar testemunho daquilo que viram. Então é muito importante, né, que quando evangelizar esse tipo de pessoa, né, evangelize sempre acompanhado, nunca sozinho, né? Porque pode ser que você conheça, seja um vizinho teu, você conheça no trabalho, em qualquer lugar que seja, né? E o coração, Deus mova teu coração para falar com essa pessoa, mas compartilhe essa missão com alguém, compartilhe essa missão com outro irmão, para que em nome de Jesus você não venha cair em tentação, né?
mas que todavia essa pessoa possa ser alcançada, mas de que ela possa ser alcançada para a glória de Deus, para a edificação das nossas vidas e não para destruição da nossa vida por meio da tentação, tá bom? Porque como aconteceu com José, né? O pecado, muita gente acha que às vezes a tentação é para ser principalmente nesse tipo de tentação, para a gente enfrentar, combater, algo assim. Amém, irmão? Que a gente tem que enfrentar a tentação. O dia da tentação, ela vem, mas a gente precisa fugir da aparência do mal. Se existe algo que você sabe que isso pode te derrubar, foge disso. Foge disso. Foge da aparência do mal, para que não venha o que? Cair em tentação. Então, por isso, foge do mal, né? Não fique testando a sua carne. Por isso que diz que maldito o homem que confia no homem, né? Não, às vezes a gente acha que confia em outra pessoa, mas é confiar no próprio braço, confiar em si mesmo. Por isso que devemos confiar em Deus. Vamos lá. Evangelho aos homossexuais. Vamos contar um pouquinho da história falando sobre os homossexuais em Corinto. Entre os crentes de Corinto havia também ex-homossexuais, que ao se arrependerem de seus pecados deixaram as velhas práticas. E agora achavam-se entre santos daquela igreja. Sua conversão não era propaganda enganosa, mas real e constatável. Basta esse único caso para comprovar o poder do Evangelho. 2. Como evangelizar os homossexuais? Os homossexuais, tanto os homens quanto as mulheres, devem ser abordados direta, mas respeitosa e amorosamente. Devemos vê-los como as demais pessoas carentes da graça de Deus. Se crerem no Evangelho e se arrependerem de seus pecados, certamente serão salvos. Já convertido, o ex-homossexual será devidamente discipulado e integrado à igreja, bem orientado. Começará uma vida nova, que em todas as coisas glorificará o nome de Deus. Bom, vou comentar um pouquinho, né, sobre... Antigamente, naquela época, existiam muitos homossexuais, né? Por exemplo, alguns filmes antigos, né, alguns relatos, né, antigos, nós percebemos que homens na época do Império Romano, do Império Grego-Macedônio, eles eram homossexuais. E quando a gente vê essa história lá em Corinto, né, nós percebemos que no início ali da igreja primitiva, essas pessoas elas eram convertidas, né, e estavam ali junto da casa de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente. Essas pessoas, nós precisamos lidar com elas, né? Porque encontramos elas em todos os lugares. Hoje encontramos no trabalho, hoje encontramos nas ruas, no ônibus, nos estabelecimentos comerciais, seja você comprando um pão, indo no mercado, em qualquer lugar, seja um vizinho teu, em qualquer lugar, em uma festa, nós hoje encontramos todos esses tipos de pessoas. Agora a questão é, nós não temos que viver uma vida numa sociedade como se fosse a parte delas, mas pelo contrário, devemos trazê-las, né, para mais perto de nós, a fim de ganharmos elas para Jesus, né? E essas pessoas nós temos que olhar, como o comentário disse, como com amor, né, de vê-los como carentes da graça de Deus. Porque, irmãos, como a gente viu numa lição passada, quando a gente olha para essas pessoas que estão no pecado, não é de que nós nos julgamos melhor, não. E nunca devemos, quando formos evangelizar, esboçar isso, de que somos melhores do que eles. Nunca, porque não somos. Mas devemos olhar como pessoas que estão doentes e que precisam da cura, que é o Senhor, que é Jesus, que é o Evangelho vivo. E quando olhamos para alguém doente, muitas vezes nós sentimos aquela comiseração, né? aquela pena da pessoa. E quando nós
olhamos e vemos as pessoas entregues aos desejos da carne e vivem refém disso, né? Nós temos que, com muito amor, né, falar-nos do verdadeiro amor, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam amor, buscam aceitação, buscam ser feliz, quando a verdadeira felicidade se encontra em Jesus. Porém, não podemos esquecer deles, precisamos orar por eles, precisamos buscar a Deus, precisamos interceder por eles e evangelizá-los também. Mas sempre, como digo, com estratégia, né? Tenha estratégia. Deus é um Deus de estratégias. Pare e pensa. Você evangelizar alguém é uma batalha que você assume no reino espiritual. E não tem como vencer uma batalha, uma guerra, se não tiver estratégia. Por isso, peça ao Senhor que Ele sempre vai te dar. Amém? Vamos lá. O Evangelho aos criminosos. Primeiro, a capelania de Paulo e Silas. Os primeiros capelães carcerários da Igreja de Cristo foram Paulo e Silas. Presos como criminosos comuns, realizaram um trabalho incomum na penitenciária de Filipos. Ali, através de seu testemunho, ganharam o carcereiro e a sua família para Jesus, além de evangelizar os outros presos. 2. A capelania da Igreja atual. Num país como o Brasil, há um vasto campo no âmbito da capelania carcerária. A Igreja deve se esforçar para evangelizar os presídios e os menores que estão sofrendo medidas socioeducativas. Além disso, não deve se ausentar das áreas de risco, levando o Evangelho de Cristo às pessoas que traficam drogas e dependentes químicos. Bom, nossa igreja é no Salgueiro, né? Então, nesse quesito a gente já vê muita coisa, mas também ainda existe, né, muitos presídios, tantas coisas aí aonde a criminalidade ela opera. E quando nós olhamos, né, esse cenário, vemos essas pessoas, a gente sabe que a vida criminosa é uma vida muito complicada. Melhor, não é uma vida, né, é uma ilusão. E nós precisamos alcançar essas pessoas. E quando nós vemos a capelania ela não é simplesmente pregar. A capelania ela é uma pregação, é um serviço social de cunho religioso. Ou seja, a capelania ela traz um serviço social, porém o que norteia essa capelania é a palavra de Deus. O que dirige essa capelania é a palavra de Deus. Porque hoje nós temos ali muitas pessoas, né, no Salgueiro que têm suas vidas atreladas à vida criminosa. Porém, como vamos mudar essas pessoas? Como podemos ajudá-las? Será que a gente vai pregar para essas pessoas se libertar, mas elas vão continuar aí no Salgueiro, vão continuar expostas a esse pecado, expostas às suas fraquezas de querer voltar para o crime? Então, às vezes, precisamos, né, lidar com situações, né, de outras ocupações, às vezes de trabalharmos um banco de ajuda de indicação de emprego, que muita gente acaba se rendendo ao crime por conta de não conseguir uma colocação, né, de juntamente, né, oferecermos oficinas, né, para ensinar profissões a essas pessoas, para que eles possam ganhar de fato o seu próprio dinheiro, não ficando, né, presos ou atrelados à vida criminosa, porque às vezes é a única coisa que eles sabem fazer. E diante disso, nós como servos de Deus, né, vemos de que quando colocamos o nosso coração, né, nisso e de maneira poderosa, cremos de que o Senhor vai fazer, nós vemos grandes coisas acontecendo, como nós vimos Paulo e Silas ali na prisão, ganhando todo aquele pessoal para o nome do nosso Senhor Jesus, amém? 5. O Evangelho aos viciados. Vamos lá. Primeiro,
viciados libertos. Na igreja em Corinto havia também muitos irmãos libertos do álcool, que à semelhança de outras drogas vinha minando as bases do Império Romano. Entretanto, os que dantes eram escravos do vício levavam agora uma vida produtiva e digna. O mesmo aplica-se hoje. Quem vive aprisionados à cocaína, ao crack, ao haxixe e a outras substâncias nocivas. E agora, como evangelizar os viciados? Não é fácil expor o evangelho aos que vivem nas cracolândias. Muitos deles já não têm qualquer discernimento, comportam-se como mortos-vivos. Para alcançá-los, exige-se uma equipe evangelística especializada e assistida por profissionais competentes. As medidas de segurança não podem ser desprezadas. Bom, a gente vê que existe esse tipo de viciado, que vivem em cracolândias, como também existem aqueles que moram em casas. E essas pessoas é muito complicado a gente poder estar lidando com essas pessoas, pois às vezes são agressivas, às vezes não têm um discernimento correto das coisas. Porém, a gente precisa, pela palavra de Deus, quebrar essas barreiras, esses grilhões do mal, do diabo. Precisamos junto quebrar esses grilhões que assenhoram a vida dessa pessoa. E juntamente, com estratégia, como eu falo aqui, com uma equipe especializada, ampararmos essas vidas para que venham se libertar, sejam através de tratamentos médicos, de clínicas de recuperação, entre tantas outras coisas, mas de que a motivação para eles mudarem seja a palavra de Deus, seja Jesus Cristo vivo e verdadeiro, Porque, irmãos, nós precisamos de ajuda, precisamos de muitas coisas, Por exemplo, eu para me tornar um profissional, eu não vou me tornar um profissional dentro da igreja. Eu preciso ir numa instituição que venha me capacitar. Mas a minha motivação, o que venha me nortear, tem que ser Jesus. E a mesma coisa precisa ser para eles. Às vezes nós como igreja não temos hoje, como igrejas, equipamentos ou instrumentos de poder tratar essas pessoas do seu vício. Porque o corpo gera dependência, E lida-se com várias situações que, às vezes, como igrejas, como ministros, não temos conhecimento dos desdobramentos que podem se chegar. Mas nós cremos de que Jesus liberta. Cremos que Jesus liberta e que o primeiro passo para essa mudança de vida começa com Jesus. E essa motivação nós sabemos que, sim, começa com Jesus. E com essa motivação, com esse primeiro passo, nós conseguimos levar essas pessoas justamente para essas clínicas, para essas casas de recuperação, a qual eles são tratados clinicamente e também espiritualmente, para que possam em breve tempo ser reintegrados à sociedade e também às suas famílias e serem instrumentos de louvor do Senhor no meio de nós. Eu tenho um amigo que ele diz que o testemunho dele foi muito complicado, Chegou a ponto de ele ter tão inerte dele ter carteirinha praticamente de maluco, de ser internado. Mas quando ele voltou, que reconheceu Jesus em seus caminhos, a sua vida mudou, sua vida foi totalmente transformada. Hoje ele é presbítero, tem uma família abençoada, uma família linda, porque ele abriu o coração para o poder transformador do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos não esquecer dessas pessoas, mas lembrarmos em nossas orações e dizermos: Senhor, dai-me vidas, dai-me, Senhor, essas pessoas para eu ganhar para Ti. Quem sabe você está querendo um desafio, você quer, meu irmão, realmente balançar essa terra no teu ministério. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, veja os grandes exemplos na fé, veja os grandes homens que vieram no passado e que ganharam gerações e gerações. Que em nome de Jesus possamos ser bênçãos, possamos ganhar vidas e possamos encher igrejas de servos e salvos no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês
né? Desde já eu venho estar encerrando essa aula, como eu disse, com muita dificuldade, né, de estar falando, mas que em nome de Jesus possamos não esquecer dessas pessoas, mas todos os dias lembrarmos, né, e cumprirmos o nosso papel como cristãos, de libertar aqueles que estão oprimidos, que possamos ter esse amor no coração, né, de lembrar dessas pessoas, de não esquecê-los diante da nossa e seguirmos, né, uma vida egoísta. Vamos lá para a conclusão. Há outros grupos desafiadores que não foram mencionados aqui, mas que estão a requerer igual assistência. Busque conhecer as reais carências da sociedade. O momento atual exige uma ação prioritária e urgente da Igreja de Cristo. Nenhum segmento social pode ficar fora da nossa ação evangelística. Então, diante dessas palavras, eu encerro aí a nossa aula e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.